Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quatro rodas drive, é isso aí meu povo, bora para mais um vídeo aqui. Quem não é inscrito no canal, tá chegando agora, se inscreve, deixa o like, compartilha. E sem mais delongas, que eu também não gosto de ficar sabonetando, falando sobre os motoristas de aplicativos lá dentro do STF. E depois a gente volta, beleza pessoal? Bora lá, tamo junto. Digital é uma infraestrutura utilizada pela empresa que permite com que ela organize e programe o desenvolvimento da sua atividade econômica. Ou seja, a plataforma digital é uma máquina, é um artefato técnico. Sendo assim, o foco do debate deve ser a relação que ocorre entre a Uber, enquanto um agente econômico que utiliza a plataforma digital como um instrumento, e os motoristas. Além disso, é fundamental que a gente compreenda o setor econômico no qual a Uber atua, qual é a sua real atividade econômica. Ela afirma que ela é uma empresa de tecnologia e uma mera intermediária. Contudo, isso está muito distante da realidade. Ninguém abre o telefone celular e acessa o aplicativo da Uber para comprar uma tecnologia, para procurar um motorista específico, até porque essa possibilidade ela não existe. O que os clientes buscam vai ser a prestação do serviço de transporte, que é o que é oferecido pela empresa. Não é à toa que existe a opção de avaliar o trabalhador ao final da corrida, porque isso serve para que a empresa verifique se a corrida foi prestada e realizada nos exatos parâmetros em que ela pretende que seja. Fala da Solimar, que é a sindicata lá do Pará, beleza? Então, tô rodando o vídeo aí, vocês escutam, né, a fala dela. Realidade dos motoristas de aplicativo que, invisibilizados por um discurso de inovação, eles enfrentam na prática uma rotina de exploração e precarização, vivendo uma falsa autonomia mascarada por uma tal liberdade que é a mesma que tem um passarinho de voar dentro de uma gaiola. De antemão, eu quero destacar que as empresas de transporte por aplicativo, embora compartilhem de um modelo similar de operação, elas possuem particularidades em seus procedimentos. Portanto, meu foco é apresentar informações específicas da Uber, recorrente no processo, e baseado em situações fáticas que a gente vivencia no estado do Pará. Eu tive o primeiro contato com a Uber em 2018, quando recebi no sindicato o caso de um motorista que havia sido bloqueado. E para início da ação, eu me atentei ao contrato existente entre as partes. E ele previa que a Uber era uma prestadora de serviço de tecnologia. Porém, estranhamente, o vocativo que ela destinava ao motorista dentro do aplicativo era de parceiro. E mais estranho ainda era que do relato do motorista ficava evidente que o tratamento a ele dispensável não era nem de contratante e muito menos de parceiro. Nos casos seguintes, foi ficando ainda mais evidente que o contrato era uma fraude. E ao longo dos anos, diversas versões desse contrato foram elaboradas e alteradas unilateralmente, seguindo a linha da falta total de transparência, sempre destacando que a Uber se isenta de qualquer responsabilidade. Um aspecto comum em todas as versões é a cláusula que permite à Uber modificar os termos a qualquer momento, sem consulta prévia ou negociação com os motoristas. O fato é que, independente do que consta no contrato, como muito bem apurado pela Justiça do Trabalho, na análise da reclamação trabalhista de origem, as situações apuradas pelo Sindicato do Pará também comprovam que a relação consiste em uma relação de trabalho por prazo indeterminado, no qual o motorista não pode trabalhar com total liberdade e independência. A dependência do motorista em relação à Uber, ela é prevista em lei, na Lei Federal 13.640 de 2018, conhecida como a Lei do Uber, que, de acordo com essa legislação, o transporte privado remunerado de passageiros é exclusivo para usuários previamente cadastrados nas empresas detentoras de plataformas digital. Isso demonstra que o motorista não tem carteira própria de cliente e, para operar legalmente, ele precisa estar vinculado ao Uber, pois realizar transporte de aplicativo fora da plataforma é crime de transporte ilegal de passageiros, conforme o artigo 11b da referida lei. No que diz respeito ao controle, destaca-se que o controle realizado pelo algoritmo, ele é algo sem precedentes. Ele monitora a localização em tempo real, ele estabelece a frequência da execução das tarefas, define metas de desempenho, avalia a qualidade do trabalho prestado e impõe penalidades, como suspensões ou desligamentos em caso de descumprimento das ordens da Uber. O mito da autonomia do motorista de aplicativo pode ser comparado ao célebre mito da caverna de Platão, em que prisioneiros acorrentados veem apenas sombras projetadas na parede, acreditando que essas representam a realidade. Assim como os prisioneiros da caverna, os motoristas de aplicativo são levados a crer numa ilusão de liberdade e autonomia projetado pela Uber com os slogans: seja seu próprio chefe ou faça seu próprio horário.
No entanto, assim como as sombras não refletem o mundo real, essa suposta autonomia não resiste à análise de que o motorista é controlado por algoritmo, que já possui previsão legal no parágrafo único do artigo 6º da CLT, que estabelece que os meios tecnológicos são equivalentes para fins de subordinação jurídica aos métodos tradicionais de comando, controle e supervisão direta do trabalho. A subordinação, ela está evidenciada nas seguintes práticas. Número 1. É a Uber quem define a atribuição de tarefas, decidindo qual passageiro cada motorista atenderá. Isso é de conhecimento de todos. Mas é importante ressaltar que mesmo que um passageiro esteja próximo do motorista e solicite o transporte, a empresa não necessariamente direciona aquele passageiro ao motorista quando o motorista está numa missão, que consiste em metas estabelecidas pela empresa que, se concluídas, garante uma remuneração adicional ao motorista. As missões, no entanto, elas são mecanismos de manipulação, pois a Uber determina quem conseguirá cumprir ou não a meta, já que é ela quem faz o direcionamento dos passageiros. A Uber define a forma e o prazo para a execução das tarefas, e caso essas diretrizes não sejam cumpridas, os motoristas podem ser desligados definitivamente. Por exemplo, se o motorista fica parado no engarrafamento, ele recebe uma advertência do aplicativo e ele é obrigado a justificar o motivo da parada. Caso a corrida dure mais do que o tempo inicialmente previsto, devido a algum imprevisto, como engarrafamento, não há garantia que a remuneração vai ser recalculada, pois a decisão sobre o tempo e o valor a ser pago fica a critério da Uber. Ou seja, o motorista é penalizado se não cumprir o prazo estipulado, independentemente das circunstâncias que dificultaram a execução da tarefa, o que demonstra a falta de autonomia do motorista sobre a sua própria jornada de trabalho. A Uber é quem faz a avaliação de desempenho, com dados que só ela possui, só ela analisa. O motorista não tem acesso à informação sobre que nota o passageiro atribuiu, que comentário ele fez. A empresa interpreta esses dados unilateralmente e os utiliza para tomar as decisões sobre o desempenho do motorista, exibindo apenas uma tela com a nota final, consolidando o controle sobre a produtividade do trabalhador. É a Uber quem determina também o preço cobrado do passageiro e a remuneração paga ao motorista. Essa remuneração não corresponde a uma porcentagem fixa pela contratação de um serviço de tecnologia, mas é definida unilateralmente pela empresa a cada tarefa concluída, ou seja, a cada corrida. Além disso, o motorista é proibido de cobrar qualquer valor adicional diretamente do passageiro, mesmo que justificado, sob pena de ser desligado da plataforma, o que demonstra a total falta de autonomia para o gerenciamento do trabalho. A ideia de que motoristas de aplicativo são microempresários ou donos do próprio negócio é outra falácia que não resiste à realidade. Primeiro, porque a verdadeira dona da plataforma é a Uber. Os motoristas estão integrados à estrutura da plataforma digital, a ponto de serem confundidos com a marca. Prova disso é que ninguém diz, vou chamar um motorista de aplicativo. Vou chamar a Uber. Esse fato já serviu, inclusive, como base para as decisões dos tribunais europeus, que reconheceram essa integração como um forte indicativo de que esses trabalhadores fazem parte da organização empresarial da plataforma. Além disso, não é possível considerar como microempresário alguém que jamais terá a possibilidade de expandir seu negócio, já que dependem exclusivamente de si mesmos. Outro engano, e aqui eu vejo um dos maiores, é dizer que o motorista tem liberdade porque ele pode realizar a atividade de maneira esporádica e aceitar ou rejeitar uma tarefa. Pois já existe previsão legal no parágrafo 3º do artigo 443 da legislação laboral, que é a previsão do trabalho intermitente, no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e inatividade. Além do mais, existe sim clara penalidade para os motoristas que não obedecem às taxas de aceitação e cancelamento, que impactam no ranqueamento, bonificação, e a taxa de cancelamento pode levar ao desligamento definitivo, e sempre leva. Por fim, conforme matéria publicada pela Intercept Brasil em janeiro de 2022, o CEO da Uber afirmou que a empresa pode fazer qualquer modelo funcionar, ao responder às novas regulamentações da União Europeia, que tratavam de reconhecimento de vínculo, admitindo que há viabilidade econômica para garantir direitos trabalhistas aos motoristas. Essa declaração expõe a fragilidade do discurso de inviabilidade defendido pela Uber do Brasil. O trabalho digno, pilar da Constituição brasileira e sustentado pela Organização Internacional do Trabalho, por meio do conceito de trabalho decente, é um direito inalienável que deve ser assegurado a todos os trabalhadores. Se o Supremo Tribunal Federal aceitar o atual modelo como autonomia, baseado em uma relação de dependência, perpetuará
uma lógica que nega aos motoristas direitos mínimos, rebaixando a cidadãos de segunda categoria e distanciando-os da dignidade e proteção que são pilares de uma sociedade justa e igualitária. O volante é do motorista, mas quem dirige é a Uber. PL 612/2024. É a que está tumultuando, é o que vai mudar a nossa vida em 2025. Ontem e hoje, está tendo lá no STF, né, várias pessoas, sindicatos, etc, discutindo. Pessoal, então é isso. Vamos aguardar, né, porque muita coisa vai rolar. Está tendo votação hoje também, né, deles, né, vai ser ouvidos várias pessoas. E aí vamos ver, né, o que vai dar nisso daí. Mas que isso vai impactar em 2025 para bom ou para ruim, a gente não sabe. Bom, quem acompanhou o vídeo até agora, se inscreva, deixa o like, né, compartilha. E vamos torcer para que as coisas sejam, né, positivas. Que a gente não tenha esse problema maior do que a gente já está tendo. Ainda da gente ser escravo da Uber e da 99 e de outros aplicativos, a gente também não ser escravo também do governo, né? Ai, ai. Bom, é isso aí. Fui.